Com a paz do Senhor Jesus. O que acontece quando se troca o verdadeiro culto que todo homem que crer, é lógico, deve entregar a Deus? Já que os cultos na antiga aliança eram recheados de crendices, tinha o papel ali do pastor sacerdote, tinha os cânticos, as danças, o uso de muitos instrumentos. Então, o que acontecia era que Deus já estava aborrecido com toda aquela lambança. Em pleno século XXI, as igrejas ressuscitam os cultos que Deus abominou. Como Deus disse lá, né? Estou cheio de vossas festas, vossos cânticos, vossas danças. Não adiantam fazer instrumentos como fez Davi, porque eu os aborreço. Eu aborreço. Eu não quero. Aí Deus envia Jesus para nos dar um culto vivo dentro de nossas vidas, que seria a vinda de Jesus, nós crendo nele, ele com a sua morte de cruz, ele reconcilia o homem que crê, lógico, para que nós pudéssemos oferecer a Deus o verdadeiro culto. Então, Deus olha para o nosso coração e vê que nós cremos no verdadeiro culto que é Jesus. Agora percebe-se que esse verdadeiro culto que é Jesus, ele tem, que coisa maravilhosa, né? O templo, que é os nossos corações. Maravilha, né? Lembra quando Paulo disse isso, né? Ao povo de Coríntios. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito habita em vós? Maravilha, né? Aí tem agora o mediador Jesus. Antigamente Deus usava homens, os profetas. Mas agora Deus tem falado através do seu Filho Jesus. Acho que é Hebreus 9:1, uma coisa assim. Não é maravilhoso? É um culto completo. Nós temos o templo, que é o nosso coração. Nós temos o mediador, que é Jesus, aquele que media entre Deus e nós. Desaparece a figura do homem como mediador. Deixa eu abrir aqui um parêntese. O homem, como anunciador de boas novas, é legítimo. O homem, como mediador, pregador, é ilegítimo. É falsidade ideológica. É fraude. É engano. E o resultado da fraude, o resultado do engano, é esse resultado que nós vemos aí. É como diz as escrituras, né? Por não adorarem Deus como Deus, né? O que é que nós temos? Qual é o resultado? Acho que é Romanos que fala sobre isso, né? Pesquisem. Muito bem. O resultado do falso culto, o resultado dos falsos mediadores, o resultado dos falsos templos. Aí Jesus veio para substituir o culto físico. Paulo chega até a escrever sobre isso, né? Que antigamente tinha práticas de culto divino e santuário terrestre. As igrejas cristãs da terra ressuscitam tudo isso da antiga aliança. A adoração que Jesus ensinou em espírito. Aí vem essa adoração física. E o resultado dessa... Olha, essa adoração física, ela não é um princípio. Ela é um resultado, viu? Porque não tem limite os resultados. Então, por não adorarem Deus como Deus, os resultados são devastadores. Até brigaram comigo esses dias aí,
ficaram chateados alguns. Sobre oração. Que eu tenho oração como algo sublime. Uma linha particular entre você e Deus. Aí não gostaram das verdades que eu disse. E afirmo. Aí escandalizam o nome de Deus por todos os cantos da terra. Correto? Porque a oração é algo pessoal, é você e Deus. Agora, essa oração coletiva programada pelos líderes religiosos só dá nesse mundo que nós temos aí. Toda afronta ao Criador. Devassidão, prostituição, crimes, assassinatos, morte. É isso aí que tá aí. É fruto do engano, fruto da mentira. Isso não é o princípio, isso é fruto. Por não dar a glória devida a Deus. Porque você pega uma criança que nasce nesse campo religioso. Aí vê o pai e a mãe induzido pelo líder religioso. Vamos orar para não ter, para evitar a tragédia lá dos furacões da Flórida. Aí vem os furacões, mata centenas de pessoas e milhões, milhares de casas são destruídas. Essas crianças dizem o quê? Aí vem um terremoto no Haiti. E as famílias ali, ó. O pastor falou que é pra orar, o padre falou que é pra orar, o rabino falou que é pra orar, vamos orar. Aí essas crianças crescem vendo essa manifestação dos líderes religiosos que nós vamos evitar tragédia. Aí a tragédia vem e mata. Aí vem... Olha, eu fiz uma relação de eventos na Terra. Isso é do século XX pra cá. Um pouquinho do século XX e até esses dias, os nossos dias. Os líderes religiosos levaram o povo a orar para a peste bubônica, matou milhões na Europa. Os líderes religiosos levaram a humanidade a orar pela gripe. A gripe matou milhões. Eu pergunto, essas orações foram respondidas? Não. A grande gripe, as orações foram respondidas? Não. Primeira Guerra Mundial. E o mundo inteiro orando porque os líderes mandaram orar. Foi respondida? Não. Morreu milhões de pessoas. Milhares de pessoas morreram. A grande queda das bolsas de valores em 29. Acho que 25, não sei. 1925 por aí. Entre 25 e 29. Fome na terra. Os pobres morreram. Muitos pobres morreram. As orações foram ouvidas? Ouvida com certeza foi. Respondida não. Porque Deus não se envolve nessa jogatina religiosa. A prova, Deus não atende a essa metodologia ridícula que os líderes religiosos impõem sobre a terra. Mentirosos, enganadores. Aí veio os rumores em 35, 38 da Segunda Guerra Mundial. Vamos orar? Cadê a oração? Resolveu? Não. O que aconteceu? Milhares de pessoas morreram. E aí, como é que funciona? Que troço é esse que nunca funciona? Aí veio um grupo, uma esquadra saiu da costa da Austrália. Famílias e milhares orando para que aqueles soldados fossem vitoriosos. Na primeira semana, Hitler afundou, o nazismo afundou a metade em alto mar. Matou milhares de soldados jovens. E daí por diante, aí vem, vamos caminhar um pouquinho pelo terremoto do Haiti, vamos caminhar um pouquinho pelo incêndio de São Francisco, vamos caminhar um pouquinho para vocês verem que essas orações coletivas programadas pelos líderes religiosos não funciona e leva a humanidade à incredulidade, ao pecado, à morte, à mentira e ao engano, e a se afastar de Deus, a negar de Deus e a formalizar da base a incredulidade e o ateísmo. Tá aí. O ateísmo é fruto desse cristianismo. Eu vou mais fundo. O ateísmo é filhote do sistema religioso na Terra. Que pega a oração, que é algo pessoal entre o homem e Deus, uma relação pessoal entre o homem e Deus, e transforma isso em um mecanismo de propaganda religiosa. Vamos orar porque o pastor mandou. Vai você orar, rapaz. Você tá com vontade de orar? Ora!
Quem tá te pedindo orar? Por que tu tem que fazer propaganda pra chamar os outros pra teu transe religioso? Ora você. Tá com vontade de cantar? Cante você. Quer ajoelhar? Ajoelhe você. Agora você não quer. Na tua prisão religiosa, pra orar, tem que ser. Você tá chamando todo mundo pra orar com você. Na tua prisão religiosa, vamos ajoelhar. Você tem que fazer. Eu não quero ajoelhar e tu quer que eu ajoelhe com você? Na tua prisão religiosa, tu quer cantar? Canta você, rapaz. Eu porém, não quero. Porém, é eu e Deus. A minha relação com Deus é eu e Deus. Só através de Jesus. E a homem nenhum, a religião nenhuma. Eu não faço as coisas porque alguém me manda. Eu não faço as coisas porque uma igreja me induz a fazer uma coisa. Eu faço aquilo que é a minha relação entre eu e o Pai eterno acabou. Falando isso com um homem, ele é um pastor evangélico. E ele disse assim: eu te entendo o que você está falando. E perguntou para mim: mas você crê que Deus cura? Eu falei: creio plenamente, pastor. Aí ele disse assim: pois é, minha mãe foi curada. Eu digo assim: que maravilha. Me chamou de pastor, só pastor Paulo. Que a gente não fez propaganda. Minha mãe recebeu a cura, viveu 15 anos depois ainda, morreu de outra coisa, mas a gente não fez propaganda religiosa. Graças a Deus nós não entramos por esse caminho. Você está entendendo? A relação do homem para com Deus não pode virar um amuleto de propaganda religiosa. Aí veio o terremoto do Haiti. Aí depois que morrem milhares de pessoas e hoje estão lá passando necessidade ainda até hoje. As casas não foram construídas. Vamos orar? Orar pra quê? Depois que já morreu o povo? Ora você, rapaz. Tu não tá com vontade de orar pelo povo do Haiti? Ora você. Eu fazia até melhor pra você. Eu vou te dar um conselho. Você quer orar? Ora pra tua igreja, teu pastor, teu pai de santo, teu rabino, teu padre, tomar vergonha, teu papa, tomar vergonha na cara e abrir mão, vender essas drogas desses templos para ajudar a construir as casas e dar remédios aos idosos, às pessoas que estão no Haiti passando necessidade. É isso aí que você tem que orar para isso. Você tem que chamar. Quer chamar a tua igreja para orar? Ora, chama a tua igreja para tomar vergonha na cara, no focinho. Aí vem o ataque nas Torres Gêmeas. A gente fica tão chateado. Me perdoa, falei uma besteira. Fosse não, na cara mesmo. Vergonha na cara. Mas sempre tem no meio. Sempre tem, né? No meio de gente, um cavalo. Jumento, né? Porque os líderes fazem isso. Eu não era um jumento também. Eu recebi. Eu dentro de uma igreja, quando eu entrei, como obreiro, era um jeguinho. Virei diácono, virei um jumento. É assim mesmo, viu? Aí, fui promovido, sabe a quê? A mula. A égua. Depois de servir debaixo dessa servidão, fui nomeado a cavalo. Até que, enfim, fui nomeado a camelo. E aí vira camelo de caca, vai morrer. Mas Jesus me libertou disso. Tá entendendo? E o resultado, sabe qual foi? A terra foi enganada. A terra não quis a verdade. O culto que o homem deve oferecer a Deus é Jesus crucificado e ressurreto. Em que você, dentro do teu ser, você olha para Deus dentro da tua própria vida e diz: Deus, se eu fizer um culto de cânticos, de tambores, de violões, de violinos, de cantos líricos, de vozes afinadas, se eu te oferecer dinheiro, dízimos, ofertas, contudo, eu nunca conseguiria te cultuar de verdade. Mas eu tenho uma coisa preciosa no meu coração, e é esse o culto que eu presto a ti. É Jesus Cristo, teu Filho, que deu a vida por mim, e eu creio, esse sim é o culto perfeito. E eu tenho certeza que esse é o único culto que agrada a Deus e que Deus recebe. Agora, quando você troca esse culto maravilhoso pelos cultos programados pelos líderes religiosos, do qual faz a terra se submeter, o resultado, dentro mesmo das próprias igrejas, já se colhe um resultado.
Tipo esse aqui, por exemplo. Só um pequeno exemplo. Nas igrejas, nas religiões, o resultado Estão entendendo? Quando se troca os ensinamentos de Jesus pelos ensinamentos das igrejas e seus líderes, o resultado é disso para pior. É só questão de tempo. Isso é só questão de tempo. Porque essas transformações, esses resultados, ele vem de diversas formas. Vem de uma maneira que as pessoas não percebem que isso é fruto. Outro dia um me perguntou: Paulo, mas isso não é demônio? Não. Demônio é mentira. Isso é fruto da subconsciência da pessoa. A subconsciência, ela projeta tudo isso. E quando ela já em um estado de relaxamento profundo, a mente dela começa a produzir história. Vou te dar um pequeno exemplo. Então, o que é que a subconsciência é capaz? Quando você está em um estado de relaxamento profundo, ou por uma indução, ou por um outro gatilho disparado, então eu digo assim para você: nesse momento, essa caneta é a caneta que foi assinado a Lei Áurea. Quando você está em um relaxamento profundo e isso é sugerido, ou melhor dizer, no campo religioso, todo o ambiente que já está sendo trabalhado na mente, o que não falta são as sugestões que já estão implantadas. Então vamos lá. A subconsciência dele vai receber essa caneta como realmente a caneta que foi assinada a Lei Áurea. Sabe o que a subconsciência vai fazer? Vai dar para ele, o que está em estado hipnótico, vai dar todos envolvidos. Ela vai criar cenário, ela vai criar pessoas, vai dar para ele, ela sozinha começa a desenvolver. É incrível. A mente humana é capaz disso. As pessoas não sabem que elas estão sendo manipuladas por gatilhos que são disparados pelo próprio cristianismo sem Jesus, sem um verdadeiro. E as pessoas, elas perdem o bom senso, elas perdem a razão, elas perdem o olhar mais crítico das coisas, perdem o bom senso. E dá nisso que nós acabamos de ver. Diz para outras coisas piores. Por isso que as igrejas, elas uma vão fundando a outra, uma igreja engravida, funda a outra, vai engravidando. E aí quando você vai ver o pai, os pais, esse aqui saiu maluco, esse aqui saiu assim, esse aqui saiu sem braço, o pai era sem braço, então esse aqui saiu sem braço ou sem perna. E daí por diante. É triste, mas é verdade. Então quando alguém diz assim, mas isso aí não é diabo fazendo isso? Não. Isso aí é hipnose. Não tem nada a ver com o diabo. É estudo da mente. Mas onde está o diabo nesses casos? Está na mentira. Enquanto ele está sendo aí, nesse exato momento, tomado
em transe, enquanto ele está vivendo isso aí, os que estão ali vendo, tá sendo enganado achando que aquilo ali é Espírito Santo, que aquilo ali é Deus, que aquilo ali é aí que mora a mentira. E leva os que estão aí, e ele próprio, a pessoa própria, a se afastar da verdade, a se afastar do verdadeiro Deus. Vou mostrar para vocês aqui outra situação. Eu recebo e tomo posse da vitória. Amém. 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 Drunk again! Drunk again! Alguns podem até dizer, mas irmão Paulo, isso não é o capeta fazendo isso? Não. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu só conheço um poder. É o que foi dado a Cristo, no céu e na terra. Agora, eu só atribuo um poder ao diabo. O poder da mentira. Isso que está acontecendo aí, que vocês acabaram de ver, é o resultado. Isso não é o princípio. Isso é resultado de trocarem o culto que devemos ofertar a Deus, que é Jesus, vivo em nossas vidas. Ele é o culto vivo em nossas vidas. Jesus é o nosso único pastor que deu a vida por nós. Jesus é o nosso único mediador entre Deus e o homem. Jesus nos ofertou, nos deu, nos concedeu esse culto maravilhoso, que é a sua própria vida em nós. Jesus, ele é a palavra viva, é o verbo vivo de Deus em nossos corações. Para que a gente não troque, não substitua Jesus pelas mensagens pregadas em igrejas e em ambientes religiosos, como se fosse Deus falando. Jesus vivo em tua vida, o verbo vivo de Deus em teu coração. É maravilhoso, não é verdade? Então vamos lá. Isso aí que vocês acabaram de ver, isso aí é hipnose. É hipnose. A mente em transe, a mente da igreja em transe. Tudo dentro do ambiente religioso, tudo contribui para o estado hipnótico. Agora, Paulo, onde é que está aí, então, a mentira? Lembra que o apóstolo Paulo escreveu sobre a apostasia nos últimos tempos? Então, a forma de apostasia e das heresias são formas visíveis a nós. Então, vamos lá. Falta energia em casa, correto? Falta energia na tua casa. No bairro, faltou energia. Aí você vai no mercadinho comprar uma vela para acender dentro de casa enquanto a energia volta. Aí quando você chega lá, não tem vela comum, só tem vela 7 cores. Aquelas que é usado em algumas religiões. Aí você escolhe. Se você for um supersticioso religioso, você vai morrer de medo, porque nunca vi. Crente morre de medo dessas coisas. Porque no fundo, continuam com sede. No dia que tomar da água da vida, aí a sede é saciada, passa a não ter medo de mais nada e confiar unicamente em Cristo. Eu só temo a Deus.
Aquele que além de matar o corpo, tem o poder de levar o homem e colocar o homem no inferno. Fora disso, todo o poder só é dado a Cristo, no céu e na terra, acabou. Então vamos lá. Então você compra. Eu lembro de uma igreja que eu frequentei, que quando eu ia para seminários, quando chegava perto de Aparecida do Norte, nos ônibus, aí todo mundo entrava naquela oração, clamou, porque a revelagem da igreja era que quando passar ali tinha que orar pro diabo não ter poder. É coisa de doido. Os gatilhos. Eles dão os gatilhos para cada membro viver dependente desses gatilhos. Então, o líder religioso ele pode disparar um gatilho que vem de forma revelada ou de forma doutrinária. E ele passar, a mente dele, a subconsciência dele, passar a reproduzir e ser um dependente daquela aura, daquele transe coletivo que a igreja, a religião vive. E isso a gente fazia isso. Quando ia fazer seminário, por exemplo, nessa igreja que eu frequentei, quando o ônibus ia passando em frente à Aparecida, todo mundo ficava misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. É uma loucura. Coisa de maluco mesmo, né? Religião é coisa de doido, né? Por incrível que pareça. Porque a verdade é que Cristo em vós, a esperança da glória. Filhinhos, vós já venceste o maligno. Que diferença, né? Aí se você não quiser a verdade, você vai ser amedrontado por essas igrejas, pela superstição que essas igrejas vivem, pelo transe hipnótico que elas vivem. Muito bem, então vamos lá. Trocar o culto verdadeiro só dá nessas coisas. E é aí que entra o pai da mentira. O pai da mentira torna essas coisas em verdade. É aí que entra o poder do maligno, na mentira. É transformar algo que não é sendo. Transformar uma mentira em verdade. Transformar uma ilusão em real, em realidade. Então, quando essas coisas acontecem dentro desse campo religioso, os que chegam dentro desses ambientes religiosos passam também a acreditar nisso. Isso é comum no mundo religioso. Por isso que as pessoas vivem 10, 15, 20, 30 anos dentro dessas igrejas e escravizadas por isso. Por isso quando ele diz assim, ó, vamos orar por tal coisa, todo mundo vai orar. Então, eles dirigem a vida dos membros. Eles têm esses mecanismos indutivos para levar você a ser um dependente deles e das superstições deles e das orações deles. Que, por fim, é diferente daquilo que Jesus diz. Entra no teu quarto, ora o Pai, fecha a porta, ora o Pai em secreto e em secreto o Pai te responderá. Agora, o que o Pai te responderá ou compensará, isso é a economia entre Deus e você. Por isso que a oração é algo particular. A oração é aquilo que Jesus poderia, nos ensinou muito bem, né? Que Deus é Espírito e quem adora também deve adorar em Espírito. E o Pai é quem procura os que adoram em Espírito. Não é os que adoram fisicamente. Porque os que adoram fisicamente pensam que está adorando em espírito, porque o que ele faz fisicamente, ele é induzido pelo líder, pela igreja dele, ou pela religião dele. E por isso que ele não consegue saciar a sede da alma. Ele não consegue ter vida em si mesmo, em Cristo na sua vida, presente na sua vida. É uma coisa que, para isso sair só uma libertação. Perdão. Para isso sair só uma libertação. Só libertação. E libertação é para quem quer ser liberto. Se você está dentro de uma igreja dessa, um ambiente religioso desse, e você gosta disso, ama isso, e não quer perder isso, dificilmente você vai se libertar. É um desejo que você tem na alma de querer a verdade. É atender ao conselho, né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um bom exemplo, eu tenho citado isso em vídeo, né? É um grande exemplo isso. Jesus disse assim, quem me segue nunca mais terá fome. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, quando você é um dependente religioso, você nunca está satisfeito. Você nunca sacia a sede da tua alma. Por quê? Porque você trocou o verdadeiro pelo falso. Você trocou o resultado de você trocar o culto verdadeiro pelos cultos programados pelas igrejas e religiões. Os resultados, o que é que você vai colher? Engano, mentira, confusão, encrenca, disputas.
rivalidades. Não vai colher outra coisa. Quando não vai colher isso que nós estamos vivendo aí no mundo? Os presídios cheios, cracolândias, os vícios, a corrupção, roubando dinheiro da saúde, roubando dinheiro da economia brasileira, dos cofres públicos, destruindo o Estado. Não, essas pessoas não percebem que estão matando pessoas quando roubam o Estado, os cofres públicos. E quando há dia de sábado e domingo, essas pessoas estão nas igrejas deles, recebendo o perdão da crença dele, na crença deles. Tanto é que continuam fazendo. Então é algo automático. É uma dependência do erro automático. É aí que entra o pai da mentira. Que é fazer com que as pessoas morram no engano, morram na mentira. Por não adorarem Deus como Deus, né? Foi-lhe entregues a isso, as vaidades, as paixões e muitas outras coisas, né? É como disse o próprio Paulo, escreveu lá aos Tessalonicenses, não é isso? Por não derem crédito à verdade, foi-lhes permitido que um espírito de mentira os induza, os seduza, né? Ou os guie. Porque a verdade é uma coisa maravilhosa. A verdade é você dizer assim, olha, sabe de uma coisa? Deixa eu tentar aqui ver se o que eu estou vivendo provém da verdade. Se a pessoa não tiver um pouquinho de senso crítico para tentar, para desconfiar, para que os conselhos que as escrituras dão, né? Nos últimos dias virão enganadores, farão de vós comércios, negócios. Então você enxerga, mas não vê. Então, é o que você precisa, é o que eu preciso, que todos nós precisamos, é estarmos mais atentos a isso, né? E não trocar Deus, não trocar Jesus, o culto verdadeiro que nós devemos ofertar. É um culto diário. Eu sempre digo a muitos que me conhecem, Jesus é um culto diário a cada segundo na tua vida. Porque a cada segundo você está preparado para cultuar a Deus, para ofertar a Deus, a Jesus. Já o culto religioso, não, você fica esperando, né, 7, 8 horas da noite para ir cultuar a Deus. Um culto programado pelos líderes religiosos. E o culto físico, já não é o culto em espírito, é o culto físico mesmo. Regado a pregações no lugar da palavra de Deus, que é Jesus, mediador entre Deus e o homem. Regado a um mediador, o homem que deixa fazer o papel de anunciador de boas novas, para ser o papel agora de sacerdote, mediar entre Deus e você. É um culto regado ao templocentrismo, que é fazendo do lugar ali casa de Deus, aonde o seu coração já não é casa de Deus é aquilo que você crê que é aquele ambiente que você está ali, e daí por diante. Os resultados disso é corrupção e violência na face da terra.